Ainda em comunicação de liderança pelo governo, deputado Assis Carvalho. Vossa Excelência tem 8 minutos. Senhor presidente, eu volto aqui a essa tribuna de forma muito especial, com muita alegria, para parabenizar a presidente Dilma Rousseff pelo belíssimo discurso feito na manhã de hoje em Nova York, na abertura da 67ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas da ONU, evento que reúne 193 países, onde a presidente tratou, entre outros assuntos, sobre a atual crise financeira internacional, criticando a política adotada pelos países ricos. Emenda número 582. Ela afirmou que a crise econômica, iniciada em 2008, ganhou novos e inquietantes contornos e que as políticas fiscais ortodoxas adotada pelos países ricos, vem agravando a recessão nas economias desenvolvidas, com reflexo dos países emergentes, inclusive o Brasil. A presidente considera que a política monetária não pode ser a única responsável para resolver o crescente desemprego, o aumento da pobreza e o desalento que afeta, no mundo inteiro, as camadas mais vulneráveis da população. A política monetária expansionista adotada pelos bancos centrais vem desequilibrando as taxas de câmbio, fazendo com que os países emergentes percam mercados devido à valorização artificial de suas moedas. Dilma Rousseff pediu a intensificação dos esforços de coordenação entre os países e os organismos multinacionais como o G20, o FMI e o Banco Mundial. Esta coordenação deve buscar reconfigurar a relação entre políticas fiscal e monetária para impedir o aprofundamento da recessão, controlar a guerra cambial e reestimular a demanda global, afirmou a nossa presidente, defendendo ainda a construção de um amplo pacto pela retomada coordenada do crescimento econômico global, impedindo a desesperança provocada pelo desemprego e pela falta de oportunidades. O Brasil tem feito a sua parte, como bem destacou a presidente, através de uma política econômica prudente que acumulou reservas cambiais expressivas, reduziu o endividamento público e, com políticas sociais inovadoras, retirou 40 milhões de brasileiros e brasileiras da pobreza extrema. A crise também nos afetou, mas apesar da redução do nosso crescimento, mantivemos os níveis de emprego e continuamos reduzindo a desigualdade social e aumentando a renda dos trabalhadores e trabalhadoras. Com essas medidas, a presidente acredita que desfizemos um grande dilema. A responsabilidade fiscal é tão necessária quanto imprescindíveis as medidas de estímulo ao crescimento, pois a consolidação fiscal só é sustentável em um contexto de recuperação da atividade econômica. A história revela que a austeridade, quando exagerada e isolada do crescimento, derrota a si mesma. A opção do Brasil tem sido a de enfrentar simultaneamente esses desafios, afirmou a presidente aos líderes mundiais. Mesmo com o controle das contas públicas, não suspendemos os investimentos em infraestrutura e educação. A inflação está sob controle e as políticas sociais de combate à pobreza estão em pleno vapor. Há momentos em que não podemos escolher entre uma coisa ou outra, como disse Dilma. Precisamos, sim, desenvolver ações de forma simultânea e articulada. A presidente também fez alusão aos conflitos que acontecem neste momento no Oriente Médio e diz que o fortalecimento das Nações Unidas é extremamente necessário nesse estágio em que estamos, onde a multipolaridade abre uma nova perspectiva histórica. Dilma Rousseff foi muito feliz em suas colocações quando criticou as medidas de austeridade, condenou fortemente a violência na Síria, defendendo uma solução diplomática para o país e afirmou que o impasse em torno de crises regionais mostra a necessidade de realizar mudanças no Conselho de Segurança da ONU. O conflito se tornou um dilema e um drama humanitário na Síria e nos países vizinhos.
disse a presidente, acrescentando que o governo tem a maior parcela de culpa pelos abusos aos direitos humanos cometidos naquele país, sem, no entanto, isentar grupos opositores que recebem estrangeiro. Não há soluções militares para a Síria. O diálogo e a diplomacia são a melhor e a única solução. A presidente disse que a dificuldade da comunidade internacional para lidar com conflitos regionais era um reflexo do impasse do Conselho de Segurança da ONU. Eu me somo a esse conceito defendido por Dilma e rogo para que chegue a um consenso, para que muitas vidas inocentes possam ser recuperadas. Então foi assim, meu querido presidente, que a nossa querida Dilma se pronunciou hoje na Assembleia da ONU. Mas, senhor presidente, eu quero também aproveitar aqui esse pouco de tempo que me resta para poder registrar aqui um outro fato que nos inquieta bastante. É para dizer que a direita brasileira foi e é e sempre será golpista. Vamos abrir aqui uma aspa para fazer uma citação, onde, não podendo derrotar Vargas, impôs-lhe o golpe de Estado de agosto de 1954. Derrotado pelo povo na tentativa de impedir a posse de Jango, impôs-lhe o golpe do Estado de 64, abrindo as portas para a ditadura militar. Antes, por 5 anos, tentara, inclusive com insurreição militar, e seguidos pedidos de impeachment, e a oposição dos jornalões de sempre, desestabilizar o governo de Juscelino Kubitschek. Em 1954, para fazer face aos nacionalistas de Vargas, a direita inventou um mar de lama, que, como as armas de Saddam Hussein, jamais existiu este mar de lama que denunciaram em 54. Em 64, a Lei foi uma conspiração comunista, que a simples fragilidade do governo, derrubado sem resistência, revelou fantasiosa. Agora, e como sempre, os herdeiros do golpismo inventam na injúria e na mentira para tentar denegrir a honra do mais importante líder popular contemporâneo, que é o nosso querido presidente Lula. Essa análise ela foi feita pelo cientista político e ex-ministro das Ciências e Tecnologia, Roberto Amaral. Foi publicada ontem no site da Carta Capital. Ele mostra no texto que a tentativa de politizar o julgamento do mensalão, tentando aproximá-lo do ex-presidente Lula, ocorre desde 2005. É tudo orquestrado. A imprensa golpista publica a acusação leviana e partidos de direita se encarregam de incrementar o debate. Amaral lembra que quem aponta o dedo sujo na direção de Lula, os fundadores, no primeiro governo de FHC, da grande fraude que foi a compra de votos para assegurar a aprovação das emendas da reeleição. O PSDB, que no governo de Eduardo Azeredo, em Minas Gerais, fundou o mensalão. O DEM de Demóstenes Torres, que deu sustentação à Cachoeira. O DEM de Arruda, que instalou o mensalão no Distrito Federal. Em entrevista recente na site Terra Magazine, Valdir Pires, consultor-geral da República no governo de João Goulart, o Jango, derrubado pelo golpe militar dos anos 60, disse: eu já vi e vivi esse filme antes. Setores da oposição querem fazer com Lula o mesmo que fez com Getúlio Vargas e com Jango. Até as expressões que usam são as mesmas. Mar de lama é uma delas. Senhor presidente, foi a partir de análise como esta que na quinta-feira passada, dia 20 de nove, 6 partidos, PT, PSB, PMDB, PCdoB, PDT e PRB, apresentados pelos seus presidentes nacionais, lançaram nota pública repudiando a ação de dirigente do PSDB, do DEM e do PPS, que, em nota, tentaram comprometer a honra e a dignidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, valendo-se de matéria fantasiosa e sem fonte identificada, publicada numa revista, onde diz a nota: as forças conservadoras revelam-se dispostas a qualquer aventura. Não hesitam em recorrer às práticas golpistas, à calúnia, à difamação, à denúncia sem prova,
Assim foi em 54, quando inventaram um mar de lama para afastar Getúlio Vargas. Assim foi em 64, quando derrubaram o Jango para levar o país a 21 anos de ditadura. O que querem agora é barrar e reverter o processo de mudança iniciado por Lula. Os partidos da oposição, quando pressionam a mais alta corte do país, o STF, estão preocupados em fazer da ação penal 470 um julgamento político para golpear a democracia e reverter as conquistas que marcaram a gestão do presidente Lula. Da mesma forma que caluniam Lula, setores da elite e da imprensa golpista tentam tirar proveito da menção feita à presidente Dilma pelo ministro do STF, menção, aliás, pronta e firmemente respondida pela presidente. As elites não aguentam ver um retirante, nordestino, operário, mutilado, sindicalista virar presidente, tirar multidões de brasileiros da extrema pobreza, promover o crescimento econômico do Brasil, sair da crise que derruba países europeus, obter recorde de aprovação do governo, representar bem, muito bem mesmo, o Brasil lá fora, ser admirado pelos grandes estadistas e presidentes de países desenvolvidos e ser motivo de orgulho para todos nós brasileiros e brasileiras. As elites não suportam ver uma mulher que foi torturada pela ditadura militar, chegar ao poder, ser uma das mulheres mais influentes do mundo, fazer uma excelente gestão, bater mais recorde de aprovação do governo, discutir de igual para igual com os governantes de países desenvolvidos, na abertura da Conferência da ONU, como fez hoje, como fez a nossa presidente Dilma, e ser admirada pelo mundo inteiro e também ser motivo de orgulho para os brasileiros e brasileiras. A presidente Dilma mostrou nossa soberania, nossa independência, nossa postura diante de problemas cruciais que afetam o mundo. Neste último ponto, criticou as políticas dos países ricos contra a crise financeira internacional e defendeu nossa indústria nacional. E relatou resultados positivos da gestão do governo petista nos últimos 10 anos, nas políticas de inclusão social e combate à pobreza, na economia, na infraestrutura, na educação, na produção de ciências, tecnologias e inovações. A presidente Dilma disse hoje na ONU: para nós, a democracia não é um patrimônio imune a assaltos. Temos sido firmes, Mercosul e Unasul, quanto necessário para evitar retrocessos, porque consideramos a integração e a democracia principais e inseparáveis. É preciso mesmo ficar alerta. As elites não aguentam ver o Brasil emergindo, crescendo. Não aguentam ver pessoas pobres que antes não tinham o que comer, frequentemente, e aí hoje frequentando a universidade, com recursos do ProUni, concorrendo ao mercado de trabalho e empreendedorismo, antes reservados somente aos chamados bem-nascidos. Sim, senhor presidente, os registros históricos levam à triste conclusão de mais uma tentativa de golpe. A direita, reiteradamente derrotada nas urnas, usa a infâmia, a mentira, a calúnia para criar cenários artificiais, propícios a que a população aceite, sem resistir, a golpes que permitam que as elites retornem ao poder. Porém, eu acho que desta vez o desfecho será bem diferente. Uma frase circulou nas redes sociais essa semana, mostrando o sentimento de milhões de brasileiros diante da situação. A frase é: o Brasil não pode ter um governo trabalhista e um presidente popular que vem logo a turba golpista. Senhor presidente, os brasileiros sabem que a corrupção não nasceu ou cresceu nos últimos... Só para concluir, senhor presidente, de Lula e Dilma, que foi iniciado o combate eficaz à corrupção. Sabem que nos governos petistas a transparência, acesso à informação, a liberdade e estrutura para a atuação do Ministério Público e da Polícia Federal. Os brasileiros analisam a história e não estão dispostos a cair no golpe da direita de novo. O único caminho para as elites conservadoras golpearem Lula e Dilma será passando por cima de milhões de brasileiros e brasileiras que já experimentaram um novo Brasil com a distribuição de renda, com soberania, que incorporou a cidadania a milhões de pessoas e que está na rota do desenvolvimento deste país. Não tenho dúvida, senhor presidente. Essas são minhas palavras, com a certeza e a convicção
de que não vão passar por cima do povo para voltar os velhos modelos do golpe de outrora que envergonharam a pátria brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.